Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Luz. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, para quem está indo buscar o filho na escola, para quem está indo trabalhar, para quem está no trabalho, para quem está se preparando, está fazendo a janta. Enfim, são tantas as possibilidades que a vida dá para gente guardar um momentinho para fazer a nossa oração, a nossa introspecção, né? Pensar um pouquinho nas coisas que são também importantes na vida. A gente nunca pensa dessa forma, mas exercitar a espiritualidade é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Ela nos ajuda a fortalecer o músculo da espiritualidade, que faz com que a gente, nos momentos pauleira, de dor, de dúvida, a gente saiba para onde ir lá dentro e consiga manter um certo equilíbrio, uma certa paz de espírito, né? Encontrar respostas, por que não? Se conectar com o superior. Então, é uma alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez. Vamos seguir com o nosso estudo do Evangelho no Lar. Como vocês já conhecem, vamos ler uma mensagem do livrinho de mensagens. Hoje eu vou ler a mensagem de número 19 do Vinha de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. Ela se chama Executar Bem. E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Isso é uma frase de João Batista que está em Lucas capítulo 3, versículo 13. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá a experiência de cada um de nós, a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Nós convidamos a todos para a nossa oração. Então a gente fecha os olhos, vai respirando mais devagarzinho, vai se permitindo envolver pelos eflúvios que a espiritualidade superior prepara para nós e coloca à disposição nesse ambiente. E em unindo pensamentos e sentimentos, a gente eleva uma prece ao nosso Mestre amado Jesus, em agradecimento pela oportunidade da vida, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em seu nome. Mestre amado, obrigada. Obrigada pelos nossos amigos aqui da espiritualidade que nos acompanham, que nos protegem, que nos guiam nesse processo, nessa leitura do Evangelho de hoje, nesse estudo. Que não nos falte a inspiração,
que não nos falte a luz que vem do mais alto, do seu coração, Mestre amado, que possamos recebê-la o mais límpida e clara possível as nossas capacidades e colocar para o nosso entendimento com as nossas palavras aquilo que compreendemos e quem sabe com isso consigamos finalmente colocar em prática alguma coisa que a gente aprende do seu evangelho de amor. Sê conosco hoje e sempre, Mestre, muito obrigada e que assim seja. Vamos lá então, pessoal? Nossa Bíblia Sagrada, nós estamos em Mateus, capítulo 2. Nós começamos ontem a parte da fuga para o Egito e hoje nós vamos ler o versículo de número 14. Só, para recapitular, Jesus já nasceu, já vieram os reis magos, Herodes já sabe do nascimento de Jesus, não está muito feliz, e em sonho, José é avisado que deve partir para o Egito com a esposa e o filho, porque Herodes está buscando matá-lo. E aí, então, a gente vai ler o versículo 14, que diz o seguinte: E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Já de cara tem algumas coisas, que chamam a atenção nesse versículo, porque a princípio, o versículo anterior diz que o anjo apareceu num sonho para José e disse para ele, assim que os reis magos foram embora, que ele deveria, seguir para o Egito, para fugir, porque o Herodes queria matar Jesus. E ele levanta-se, toma o menino e sua mãe à noite e vai para o Egito. Demonstra uma obediência, mas uma obediência baseada numa fé, numa crença, numa conexão, numa certeza de que é uma mensagem vinda de Deus. O povo judeu dessa época, eles acreditavam em profetas, em profecias, eles eram muito espiritualizados nesse sentido, de ter essa conexão, de crer fervorosamente, de se é uma mensagem de Deus, do Deus Todo-Poderoso, temos que seguir. E o fato de aparecer o anjo, muito provavelmente o mesmo anjo que tinha aparecido para ele lá no início, quando dá para ele a notícia de que Maria realmente estava grávida, de que era realmente o Messias. Então, assim, faz com que ele também tenha um pouco mais de sossego no coração. E claro, em se tratando de uma troca mediúnica, ele teve contato com esse ser. A gente sabe também que, além da questão do fato em si, da pessoa ver e ouvir, existe a questão do ambiente, das energias do ambiente, do fluido do ambiente. Então, o que ele sentiu também, ao encontrar com o anjo, faz com que toda essa decisão seja ainda mais embasada. Então, certamente, ele se levantou à noite e foi embora. À noite, gente. Eles tinham que ir, provavelmente, caminhando para o Egito. À noite, num lugar como é aquela região, faz frio, O bebê recém-nascido, a mãe recém-parida. Mas eles levantaram e foram. E isso demonstra, se a gente for ver pelo ponto de vista de José, até porque é pelo ponto de vista dele que está sendo narrado aqui esse versículo. Essa energia masculina, com o seu papel de protetor daquela família, de protetor, de provedor, responsável por aqueles seres, por si e por eles. Essas duas palavras, proteção e responsabilidade, elas chamam a atenção, porque são elas que a gente pode, utilizar esse exemplo para trazer para o nosso dia a dia. Porque cada um de nós, independente se trabalhamos ou não, independente se somos sozinhos na vida ou não,
temos alguma responsabilidade. E essa responsabilidade, gente, é um dos motivos pelos quais nós estamos encarnados aqui agora. Creiam, porque muitos de nós ficam querendo saber, qual que é a minha missão, por que eu estou aqui, o que é esperado de mim, e às vezes gastam dinheiro porque vão, né, em algum oraculista, ou vão na casa espírita, ou vão no templo e ficam, né, se perguntando. Tudo muito justo e muito certo, a gente, né, tem que buscar informação mesmo. Eu tô dizendo dessa forma, porque às vezes a gente se esquece que a maior missão que a gente tem é a missão do lugar, das coisas. A gente nasceu num meio exatamente propício para o exercício da nossa missão. Vocês provavelmente já ouviram falar de grupo Karma? O nosso primeiro grupo Karma, podemos colocar acho que dessa forma, é a família. É a família. Então, claro que vai ser na família que a gente tem mais dificuldade, que tem mais embates, que tem, às vezes, mais diversidade de opiniões, porque para a gente se juntar em sintonia, a gente tem as amizades. Ninguém é amigo, ou provavelmente é mais difícil de ter uma amizade entre duas pessoas que pensam completamente diferentes. Normalmente a gente se une por sintonia com relação às amizades. Pessoas que pensam mais ou menos como a gente, que têm mais ou menos o mesmo senso de humor que a gente, que gosta de fazer as mesmas coisas que a gente. Então por isso que a gente se sente melhor com os amigos. Mas a família, às vezes, são aqueles inimigos que estão ali encarnados juntos para aprender a amar pelos laços de sangue. Então é um exercício difícil? É um exercício muito difícil. Ninguém tá falando que é fácil, ninguém tá falando que a gente não vai bater uma porta de vez em quando, sabe? Que a gente não vai xingar, levantar a voz. Mas o que a gente quer justamente é fortalecer esse músculo da espiritualidade para que essas situações de extremos de raiva, de discussões, de perder a cabeça, de perder o controle, elas vão ficando cada vez menos, elas aconteçam cada vez menos. Que a gente se compreenda exatamente onde deveria estar para parar as arestas. E aí, quem sabe se a gente, pelo menos, tirar um pouco da agressividade, tirar um pouco do embate, do desejo de estar sempre certo, ou do desejo de enfrentamento. Quem sabe se a gente deixar isso um pouquinho de lado, a gente não consegue um pouco de paz. E aí, quem sabe do outro lado, a outra pessoa não percebe um esforço da nossa parte para tentar melhorar, tentar ser um pouco melhor, e ela pelo seu lado, ele pelo seu lado também não tenta. E aí, quem sabe, no final da vida, né, a gente conseguiu realizar alguma coisa, gente, alguma coisa. E aí a gente tá no termo responsabilidade, né? A gente está tentando trazer aqui do versículo essa palavra, porque nós temos diversas responsabilidades na vida. Essa é uma delas, é tentar, dentro daquilo que nos foi dado, que é o nosso entorno, o nosso trabalho, a nossa escola, os nossos amigos, a nossa família, obviamente, o país onde vivemos, a cidade, a região, o bairro, o centro, a igreja, o templo que a gente frequenta. Tudo isso faz parte exatamente desses núcleos montados para que a gente tenha as experiências que a gente precisa, que a gente necessita. Muitos deles
planejados já de antemão lá no plano espiritual, enquanto a gente estava ali ajudando a fazer nosso planejamento reencarnatório, para justamente a gente ser confrontado com determinadas situações que vão fazer com que, ou a gente espera, né, que façam com que a gente acorde e perceba a necessidade de mudar de rumo, mudar de jeito, mudar de forma de pensar. E ainda que não mude imediatamente, que pelo menos dessa vez a gente faça um meia-culpa. Coloque a mão na consciência e pense. Porque uma coisa é a gente agir errado, mas não tá nem aí. E continuar agindo e não quer nem saber, e vida que segue, e aí faz a próxima vez de novo e não quer nem saber. Zero remorso, zero arrependimento, e a gente continua fazendo. Esse é uma forma de agir. O caminho para a redenção é quando a gente finalmente, alguma coisa acontece que a ficha cai e a gente percebe o mal que a gente fez, a dor que a gente causou, o estrago que a gente fez na própria vida. E a hora que a gente percebe, pode ser que a gente não mude imediatamente, mas ali, meus amigos, a espiritualidade superior fica empolvorosa, eles vão querer ajudar a gente, porque eles percebem que finalmente tem uma luzinha ali. Lembra do filme Nosso Lar, André Luiz? Ele passa lá 7 anos, né, se eu não me engano, no umbral, e só no momento em que ele se coloca predisposto de alguma forma, através de uma oração, a receber algum auxílio, é que ele consegue receber. Porque antes ele estava refratário, ele estava expulsando a energia que chegava próximo dele para tentar ajudar, e a gente é a mesma coisa. Então, esse despertamento pelo arrependimento, pelo remorso, ele é muito importante, apesar de a gente, né, não dever ficar com aquela culpa se remoendo e né, se deixar abater a ponto de entrar em depressão, cair e tudo mais, porque aí acaba tendo o efeito contrário. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Então, assim, trazendo aqui desse versículo, né, José se coloca a caminho, ele sabe das suas responsabilidades. Então, bater um remorso, bater um arrependimento, gente, poxa vida, pensa, põe a mão na consciência, tem empatia, se coloca no lugar da outra pessoa, né? Ou no nosso próprio lugar. O problema foi com a gente está causando mal para a gente mesmo, com alimentação, com bebida, com droga, com filmes ou notícias que a gente lê. Hoje tão comum, né? Internet, vícios em celulares, essas coisas. Qualquer tipo de exagero, qualquer tipo de vício, a gente está trazendo desequilíbrios para nós mesmos. E esses desequilíbrios, eles são muito difíceis de reverterem, porque vício, né? Vício a gente sabe como é que é. Então a gente tem que ter um esforço muito grande, uma responsabilidade muito grande para conosco mesmo, para botar a mão na massa e falar, não, peraí, deixa eu fazer uma reeducação alimentar, deixa eu, sei lá, fazer um janeiro sem álcool, né? Deixa eu tentar fazer um detox de celular. A gente tem que tomar uma atitude, ainda que seja primeiro uma vez por semana, né? Um mês no ano, sei lá, um dia. Olha, gente, não importa. A gente tem que fazer um movimento para quebrar a inércia, para quebrar, né, esse padrão que a gente vinha tendo, e aí a gente devagarzinho consegue mudar, né, o ritmo, a direção do motor e fazer a gente seguir numa direção mais auspiciosa, né? É isso então hoje.
Para quem tem água para fluidificar, eu convido a deixar à disposição agora, porque a gente vai fazer a nossa oração de encerramento, tá bom? Mestre amado, muito obrigada pela oportunidade, pela leitura, pelos puxões de orelha, por nos lembrarmos das nossas responsabilidades, daquilo que é esperado de nós, no nosso círculo familiar, nas nossas relações com amigos, com colegas de trabalho, com desconhecidos até, mas com os quais interagimos no dia a dia, que nos lembremos sempre da cordialidade, da gentileza, né, do respeito, coisas pequenas também, mas que para muitos, para a maioria de nós tem um significado grande quando a recebemos, e com certeza, conforme a gente vai distribuindo essas gentilezas, isso também vai nos auxiliando, né, a fortalecer esse músculo da espiritualidade dentro de nós. Mestre amado, a gente te pede, por favor, que das fontes de luz mais puras da espiritualidade superior possa jorrar aqui nas nossas águas o influxo de luz e de amor para poder fluidificá-las, que as águas estejam receptivas a essa luz, a esse amor, ao equilíbrio, à paz que contém nessa fonte pura que vem do coração do nosso Pai amado. Que todos nós possamos receber exatamente aquilo que precisamos. Pedimos também pelo nosso planeta, Mestre. Nosso planeta que precisa tanto do seu amparo, da sua proteção. Que o Senhor nos guie na melhor tomada de decisões. Guie a todos nós, que saibamos ser mais fraternos, que saibamos ser mais melhores filhos, melhores pais, melhores amigos, melhores colegas, para ir fortalecendo, né, essa corrente de amor e de vida que a nova Terra precisa, que a gente comece desde já, né? Nós agradecemos imensamente pela presença dos nossos amigos espirituais aqui nesse dia de hoje e esperamos poder contar com vocês novamente numa próxima oportunidade. Muito obrigada e que assim seja. É isso aí, amigos. Nos vemos na próxima. Tchau.